noite a todos. Eu não preparei slide, mas eu vou seguir exatamente um pouco o resumo que eu preparei aqui. Como vocês sabem, meu nome é Daniel, sou aluno, mestrando lá da UFCG, do Profilo UFCG. Ainda não concluí o mestrado, vou fazer minha qualificação mês que vem, mas estou aí nessa fase aí de construção da pesquisa. O título da minha pesquisa consiste na seguinte: a relação ensino-aprendizagem no ensino de filosofia na educação básica privada. Um estudo de caso a partir da Escola Vera Cruz, na cidade de Patos, na Paraíba. O que foi que me inquietou ao ponto de tratar sobre essa temática? Primeiro, o fato de ter percebido que as produções acerca da realidade do ensino de filosofia na rede privada serem escassas. Eu fiz um apanhado, Google Acadêmico, em outros meios eletrônicos, e percebi que, em termos de artigo, de produção, tem pouquíssimas coisas referentes ao ensino privado. Tem muito sobre o ensino público. Então, eu resolvi levantar a bandeira, já que eu trabalho no setor privado, então eu resolvi levantar a bandeira de fazer uma pesquisa acerca de como se encontra o ensino de filosofia nessa outra realidade, que é exatamente a educação privada. E, a partir dessas inquietações, eu levantei o seguinte questionamento. A filosofia na rede privada, ela tem contribuído para que os estudantes desenvolvam o espírito emancipatório? Será que na rede privada esse ensino filosófico tem contribuído para isso? E a partir das observações, das pesquisas, das leituras, percebi e cheguei à conclusão que não. Há muitos obstáculos presentes no ensino de filosofia na rede privada, de um modo geral. Então, primeiramente, eu fiz um apanhado de um modo geral, vendo os empecilhos, os obstáculos, como, por exemplo, a subjugação do ensino filosófico, única e exclusivamente à preparação para uma prova, no caso, para o Enem. Segundo, a filosofia ser tratada e relegada como uma disciplina de segunda categoria, onde se supervaloriza gramática, matemática, física, e lá no final vem a filosofia, a arte e outras disciplinas consideradas como de segunda categoria. Outra realidade que eu constatei na rede privada é a precariedade do material didático que é adotado. Muitas adotam as chamadas apostilas, que têm um interesse mercadológico por trás de empresas que as vendem com um objetivo mercadológico, que é produzir lucro, e não desenvolver o espírito filosófico, e não conduzir os alunos ao protagonismo, à autonomia reflexiva. Então, fui fazendo esse apanhado. Depois, eu voltei essa reflexão para o meu local de trabalho. E constatei que aquilo que se encontra no macro também é reproduzido no micro. No caso, na escola onde eu atuo, que no caso é o Vera Cruz, aqui no sertão da Paraíba, na cidade de Patos. Então, pude constatar que a filosofia que está sendo ensinada, né, na rede privada, ela simplesmente tem como objetivo preparar o aluno para uma prova. Por isso, eu levantei o questionamento. É necessário refletir sobre esta realidade do ensino da disciplina na rede privada, a fim de propor uma possível intervenção pedagógica que amenize esta situação e que possa ser aplicada no Instituto Educacional Vera Cruz, no caso, na minha escola. Eu até conversava com o professor, meu orientador, o professor doutor Luciano, e eu até dizia, olha, minha proposta não é mudar o mundo, porque isso não tem condição de eu conseguir mudar o mundo, mas se eu conseguir pelo menos mudar um pouco a realidade da minha escola, para mim já estarei satisfeito com a pesquisa que eu estou desenvolvendo. Então, por isso que eu resolvi abordar essa temática. Então, eu comecei a levantar alguns questionamentos, né, como eu já citei, né, não adoção de livros didáticos, presa a apostilas. Então, diante disso, levanto o questionamento: como é possível desenvolver um ensino filosófico que tenha uma perspectiva emancipatória na escola pública? Então, após fazer toda essa análise histórica, aí eu entro num segundo momento, que é tentando refletir sobre essa questão, que é refletindo sobre o conceito de emancipação, onde eu mostro a necessidade de desenvolver um ensino filosófico em que o protagonismo do aluno ela aconteça, de fato, porque o que se percebe é que no ensino filosófico da rede privada, o ensino está muito tradicional, onde o aluno simplesmente é um mero receptor de informações e ele simplesmente é treinado para resolver questões. Começa pela própria estruturação das provas, né? As provas não dão espaço para os alunos pensarem, para os alunos refletirem. Não há espaço para questões subjetivas. São puramente questões objetivas, tendo em vista que no final do ano eles irão fazer um Enem.
uma prova, um exame. Então, isso acaba empobrecendo, de certo modo, o ensino filosófico na rede privada. É claro que nós sabemos também que, apesar desse empobrecimento, a presença da filosofia, queira sim ou queira não, também é garantido sua permanência graças também ao fato de, neste exame, que é o Enem, aparecer questões, hora outra, ligadas à nossa disciplina, né, ao nosso componente curricular, no caso, a filosofia. Então, diante disso, eu fiz algumas análises. Analisei os avanços e obstáculos do ensino de filosofia na educação básica brasileira, de um modo geral, citei a questão pública, mas depois fiz esse apanhado da escola privada. Depois voltei a olhar para a escola onde eu atuo, a escola privada. Em seguida, analisei a estruturação do ensino de filosofia na rede privada, especificando os obstáculos presentes no ensino de filosofia na escola em que eu atuo e propondo uma estratégia de intervenção que busque modificar essa situação. E qual é essa estratégia que eu proponho? É a aplicação de metodologias ativas, tendo como produto final a elaboração de conceitos, de reflexão, de conteúdo por parte dos alunos por meio de uma rede social, que é o Instagram. Eu pude perceber que os alunos eles são muito presos à questão das redes sociais, sobretudo nesses últimos tempos com o Instagram. Então, diante disso, eu comecei a averiguar por que não incorporar as metodologias ativas que estão em voga, né? Hoje é o que mais tem se falado em termo pedagógico, metodológico. Então, por que não aplicar uma metodologia ativa, que seria exatamente a rotação por estação, onde os alunos seriam protagonistas do processo de construção do conhecimento. A turma se dividiria em estágios, em grupos, onde cada um cumpriria um papel. Um leria um texto do filósofo específico que nós iríamos trabalhar em sala. Outro assistiria um vídeo sobre aquele filósofo. Outro elaboraria mapas mentais. E de modo que todos iriam percorrer essas estações, todas as equipes. A cada um seria dado um tempo específico para cada momento, e terminado aquele tempo específico, todos iriam girar, rodar, ao ponto de todos percorrerem todo esse itinerário. E, ao final, nós pegaríamos tudo aquilo que foi produzido e elaboraríamos uma síntese, onde os próprios alunos iriam elaborar essa síntese e compartilhar no Instagram. E esse compartilhamento começaria exatamente pelo design, onde os próprios alunos iriam desenvolver, uma forma de desenvolver, de certo modo, a criatividade, a potencialidade criativa, e eles iriam também produzir uma síntese daquilo que a gente trabalhou em sala de aula. A pretensão seria fazer com que os alunos se tornassem protagonistas e o professor simplesmente um mediador, um auxiliador, e fizesse também com que eles tornassem acessível para a comunidade tudo aquilo que eles produzissem dentro do ambiente de sala de aula, fazendo com que o ensino filosófico não fique só preso dentro dos limites da sala de aula, mas que ele seja também compartilhado para fora da sala de aula. É claro que tudo isso aconteceria com o auxílio do professor. Então, minha proposta é exatamente essa. Na construção da minha dissertação, eu já escrevi 2 capítulos, que serão qualificados, eu passarei pela qualificação mês que vem. Então, só falta agora o último capítulo, que seria exatamente a análise e aplicação dessa metodologia, a fim de verificar os resultados acerca da aplicabilidade desse trabalho. Então, em linhas gerais, a minha pesquisa, o meu trabalho vai exatamente por esse viés, por essa perspectiva. Bom, no caso, se a apresentação for concluída, creio que podemos partir para a mediação. Temos aqui ainda 20 minutos para tal. O professor Péricles levantou a mão rapidamente. Aí... Daniel, boa noite. Parabéns pelo trabalho. Eu só queria, se possível, entender um pouco melhor o que a gente deve entender por metodologia ativa e, consequentemente, qual é a sua avaliação em relação às metodologias passivas. Pergunto isso pelo seguinte, Daniel: independente da metodologia ser ativa ou passiva,
A minha questão seria saber se mesmo o conceito de metodologia, que é tão adotado, é tão necessário, né, não só do ponto de vista das pesquisas que são elaboradas no mestrado profissional, mas do ponto de vista de qualquer pesquisa que é realizada, né, em qualquer área. Minha questão que a minha pergunta é se a ideia de metodologia ela não é por si só simplesmente uma espécie de instrumento de controle que tem como pano de fundo basicamente lidar com a relação ensino-aprendizagem voltada para o exercício que é para um exercício em sala de aula que é meramente conteudista, né? Eu gostaria de saber se você concorda com essa provocação que eu estou fazendo para você e gostaria de te ouvir um pouco melhor com relação a o que você entende por metodologia ativa, de onde você está partindo, que autores são esses, para que eu possa entender um pouco melhor a sua experiência no mestrado nesse momento. Obrigado, Daniel. Obrigado, professor Pérez. Já posso responder? Posso, né? Sim. Muito bem, obrigado pela inquietação. Quando a gente fala metodologias ativas, eu me baseio num autor chamado Morin, que é uma referência em metodologias ativas aqui no Brasil. Ele diz exatamente que a particularidade da metodologia ativa é aquela em que o aluno ele é protagonista, ele é o autor do processo de ensino-aprendizagem. O professor, ele aparece simplesmente como aquele que está para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, mas quem põe a mão na massa, quem atua de fato, não é o professor, mas exatamente o aluno, superando, de certo modo, aquele ensino tradicional, onde o aluno ficava lá na carteira, de maneira apática, de maneira passiva, simplesmente recebendo o conteúdo por parte do professor, que transmitia e vomitava os conteúdos. Aquilo que Paulo Freire chamava de educação bancária. E pela proposta da metodologia ativa, não. Os papéis modificam-se. O centro passa a ser, de certo modo, o aluno, que põe a mão na massa, auxiliado pela ajuda do professor. É claro que na metodologia ativa, o papel do professor não é abandonado. O papel do professor sempre será relevante, independente da metodologia que a gente aplique. Só que a ênfase dada é exatamente ao fato do aluno atuar ativamente, conscientemente no seu processo de ensino-aprendizagem. Ele se torna o autor, vamos dizer assim, do processo de ensino-aprendizagem. O professor Cláudio estava com a mão levantada, mas ele acabou desconectando. Obrigado, Daniel. Nada, professor. O professor Cláudio está retornando, né? Que só um segundo. Opa. Professor Cláudio, você havia levantado a mão, caso eu queira continuar? Sim, sim. Até desculpa, eu havia entrado com outro endereço ali, do endereço de gestão aqui da universidade, depois que eu me apercebi. Bom, Daniel, parabéns aí pelo teu trabalho. E aí, assim, como o professor Péricles colocou algumas questões, eu também fiquei me perguntando um pouco sobre a tua proposta. Você inicia a sua fala falando sobre a sua exposição, falando sobre a não adoção do livro didático, a questão do uso das apostilas, né? Em algum determinado momento você fala, né, que o foco é no caso da escola privada, mas em algum momento você fala da escola pública. Parece que talvez rapidamente você falou isso sem aprofundar, mas parece como uma espécie de um marcador, né, em relação à escola privada, e você direciona para a questão da metodologia ativa, e fala a questão das redes sociais e tal. Mas o que me chamou a atenção é que você não tocou mais na questão do livro didático, na questão até do uso da apostila, então isso acabou, você só tomou outro caminho, né? E aí eu fiquei pensando se o problema de base ali que você está apontando, parece que era uma certa, por mais que se faça críticas aos livros didáticos e tudo mais, mas parece que você colocou aquilo em alguma medida até como um ponto positivo, em contraposição a não ter o livro didático, se usar apostilas. Pelo menos isso apareceu na tua fala. E aí eu fiquei nessa dúvida, afinal, onde é que entra
qual é o lugar dessa questão do livro didático? Aí, nesse caso, você conseguiu abolir a apostila, foi trabalhar só com a espiral construtivista, como é que você foi trabalhar? Porque tem várias dentro das próprias metodologias ativas, tem metodologias, né? Não é uma única só. Então, como é que você foi, qual o caminho, né? E onde é que ficou o livro didático, a apostila nesse seu percurso? Obrigado. Obrigado, professor Cláudio, pela pergunta. De fato, é o seguinte, no que diz respeito aos livros didáticos e às apostilas, na verdade, quando eu analiso a realidade do ensino privado, o que eu pude constatar é que um número significativo de escolas de rede privada abandonaram o livro didático e optaram pelas apostilas, que tem certas falhas e lacunas que eu cito lá na minha dissertação. Começa pela diagramação, que a diagramação é péssima. O conteúdo é muito resumido, muito mesmo resumido, um conteúdo muito light, porque o foco é mais o quantitativo de questionários. Ou seja, se for fazer um comparativo entre a quantidade de páginas dos questionários a quantidade de páginas do conteúdo, nós sempre veremos que a quantidade de páginas de questionários é bem maior do que a de conteúdo, mostrando que o foco não é fazer com que o aluno conheça os conceitos abordados pelos filósofos, mas apenas treiná-los para prepará-los para uma prova. Minha proposta não é abolir o livro didático, porque o livro didático tem o seu valor. Inclusive, algumas metodologias ativas recorrem também ao uso do livro didático. A minha proposta é criticar, de modo particular, o uso das apostilas, que são de péssimas qualidades, que poderiam ser substituídas pelo livro didático, de acordo com a qualidade do qual o livro didático fosse adotado pela instituição. Então, quando eu falo do livro didático, eu cito essas lacunas, né? Não do livro didático em si, porque eu apenas cito o livro didático, mas o foco mais é criticar essa questão das apostilas. Inclusive, na escola onde eu atuo, adotam apostilas, e eu, sinceramente, não uso em sala de aula apostila, disse até a direção que eu não usaria um material que eu vejo que é de péssima qualidade e que não contribui em nada com a filosofia, né, em relação ao trabalho da filosofia com os alunos. Posso fazer só mais só tirar uma dúvida, por favor, Vinícius, com relação ao Daniel? Sim, preferencialmente que fosse rápido, seguida a mão, mas, rápido. claro. O Daniel, por favor, você poderia citar pelo menos, desculpa, de fazer mais essa ponderação, para que eu possa entender, assim, algum nome que chama atenção, que está vinculado a essa metodologia ativa, você poderia mencionar, por favor, só para eu ter uma ideia? Está fechado o Daniel microfone. está mutado. Tem o José Morin, professor, que reflete sobre as metodologias. Okay. Ele é um grande nome assim, de referência aqui no Brasil, em termos de metodologia ativa. Que a metodologia ativa, professor, não é uma coisa nova, porque para a gente é uma coisa nova, metodologia ativa. Mas Paulo Freire já falava de metodologia ativa sem utilizar a expressão metodologia ativa, né? Mas o grande nome é José Morin, hoje em dia, no Brasil. Ok, agradeço. Valeu, Daniel. Professor Cláudio? Daniel, obrigado, mas eu sinceramente, eu fiquei ainda com um pouco assim em dúvida, e é uma pergunta genuína, assim, não tem nada nenhum interesse por trás, é justamente entender aí a tua preocupação, porque, ok, né, eu vou usar até o vocabulário do professor Péricles ali, né, se fosse trabalhar nessa perspectiva, né, de fazer o contraste entre a ativa e o passiva, mas eu não consegui perceber, afinal, qual que era o foco, né, que tem um desconforto, tá? Com o livro com a questão do uso da apostila. Você mesmo fala que tem algumas críticas em relação ao livro didático, mas em alguma medida também salva ele. E aí eu fiquei pensando onde é que a metodologia ativa entra nesse. Você então está usando excerto de autores, de como é que. Porque, de fato, o Morin é a Babiche é outra, né? Mas tem outros autores
aqui, no caso da espiral construtivista, e isso é muito forte na área da saúde, né? Agora esqueci aqui, mas tem um grupo muito forte no Albert Einstein, no outro conglomerado lá hospitalar, e eles têm especializações voltadas para isso, prestam serviço até para o Ministério da Saúde e tal, para formar pessoas em metodologias ativas, né? Então, tem muita questão da problematização, tem muita questão também de você construir esse percurso, né? E aí eu não consegui perceber onde é que ficou, afinal, essa questão para que caminho você foi, né? Com o livro didático, está usando autores, então, como é que você está fazendo essa questão e que metodologia ativa é essa, né? Que tem variações. Na verdade, o foco da minha pesquisa não é focalizar a questão do livro didático, apesar de eu ter citado no início, mas o foco é exatamente como propor o ensino filosófico na rede privada, que tem um caráter emancipatório. Aí, quando eu falo da realidade da rede privada, eu cito, né, a precariedade do material didático e tudo mais. Mas o foco não são as apostilas, não são os livros didáticos, é apenas para mostrar que, na realidade da rede privada, isso é mais gritante. Porque na rede pública, queira quer não, com os programas de governo, chega livro didático para as escolas, pelo menos em tese, eu acredito, né? Mas na privada, não. Na privada, então, se adota as apostilas. Com relação ao método que eu vou utilizar, professor, é a rotação por estação. Porque dentro das metodologias ativas existe um leque, de fato, problematização, gamificação, mas o foco é a rotação por estação e o produto final, os alunos produzirem um conteúdo no Instagram. Eles próprios conduzirem com o intermédio do professor. Né? Eles porem a mão na massa, produzirem e tornarem esse conteúdo acessível para toda a comunidade acadêmica. Por meio daqueles posts, né, que a gente diz, né, lá no Instagram, né, aqueles posts. Então, seria exatamente esse o produto, né, vamos dizer assim. Certo, obrigado. Alguém mais teria alguma questão, algum comentário? Temos ainda 8 minutos possíveis para exposição e perguntas. Uma coisa que eu fiquei curioso é que você falou em algum momento sobre as redes sociais, o Instagram, quando você foi introduzir a questão da rotação por estações, né? E aí eu queria saber, assim, como é que ficou essa questão, no final das contas, dentro do seu trabalho, dentro do que você está trabalhando, o que você pretende trabalhar, e quais seriam também, possivelmente, referências da filosofia que você acha que seriam interessantes para trabalhar essa questão das redes sociais? Professor Gabriel, como eu ainda estou construindo a dissertação, então esse último capítulo, que vai ser esse que eu vou abordar especificamente as redes sociais, eu ainda não adentrei especificamente num autor específico para iluminar, vamos dizer assim. Mas, pelo menos em linhas gerais, a pretensão é que, ao aplicar a metodologia ativa, eles utilizem exatamente a rede social como meio de produzir um conteúdo. Até porque uma coisa que insistem muito, né, no Profila é que tem que ter um produto, né? Tem que ter um produto. Eu confesso que foi uma das coisas que eu mais tive dificuldade de entender. No mestrado acadêmico não tem muito essa questão de produzir um produto final, né? Então, o produto final seria exatamente isso, né? Essa questão desse conteúdo. Mas eu confesso ao senhor que, como eu ainda estou na pesquisa, ainda estou construindo, ainda sendo orientado pelo meu orientador, então eu ainda não pensei assim num autor específico para iluminar essa questão das redes sociais. Legal. Eu queria trazer a título de contribuição, né, que no âmbito metodológico, né, hoje em dia, talvez aonde você poderia encontrar referências seria dentro da metodologia, né, das netnografias, né? Não sei se você já ouviu falar, que é uma metodologia interessante para você trabalhar, desde que você tenha o cuidado de não expor o nome dos alunos dentro do que você vai printar, assim, do que eles produzirem enquanto posts, stories, ou coisas do tipo que representem aí essa relação com a filosofia e as redes sociais. Outras coisas a critério de sugestão dentro dessa perspectiva de uma filosofia possível das redes sociais, eu acho que você poderia justamente trabalhar com alguns temas dentro da ética, a questão da ética digital, a privacidade,
uma filosofia da comunicação online, uma construção de identidade online, a própria realidade digital, ou uma epistemologia da informação na era digital, né? Enfim, algumas coisas assim que me despertaram para quando você trabalhou essa questão, que eu acho que podem enriquecer o seu trabalho dentro de conceitos possíveis que você possa vir construir junto com os seus alunos, né? E muito interessante o seu trabalho, assim, a perspectiva da rotação por estações, da aplicabilidade dela dentro de filosofia, e espero que você tenha um produto interessante aí para compartilhar como resultado dessa experiência, desse experimento de pensamento que você está empreendendo, né? Então, parabéns. Mais algum comentário, alguma questão, professor Daniel? Professor Manuel? Boa noite a todos, a satisfação de estar aqui com vocês. A minha dissertação também é nessa área, a utilização das metodologias ativas como recurso didático para o ensino de filosofia no ensino médio, né? Esse é o meu tema, né? E o meu suporte ali teórico é o Emmanuel Kant, a crítica da razão pura, né? A questão do esclarecimento. Aí eu peguei lá da crítica da razão pura, é uma parte que Kant fala sobre a intuição, sensibilidade, aí joguei ali para o Silvio Galo, né, na questão da sensibilização. A minha inquietação era sobre que os jovens estudantes, sou professor da rede de ensino do Estado Integral, aqui do Estado do Maranhão, e o que eu pude observar, que na verdade o meu problema e objeto de estudo é que os jovens, eles têm muitas informações, mas não têm a criticidade, né? E aí eu estou utilizando as metodologias ativas para justamente provocar neles aquilo que o professor Gabriel falou. Achei muito interessante, meu orientador me ajudou nessa parte, né? De usar a metodologia ativa assim para aguçar a criticidade dos alunos, né? E aí eu estou usando o meu produto vídeos animados, né? Onde o aluno eu já apliquei, né? Foi muito legal. Teve muitos problemas, foi muito legal. Onde os alunos eles produziram, né? Os vídeos, né? E eu queria assim dizer para o Daniel que, por exemplo, eu uso o livro didático da seguinte forma: eu criei um Google Drive, né? Onde eu tenho os livros didáticos, tá certo? Viu? Queria parabenizar o Daniel pela apresentação, me deu algumas luzes assim. Eu estou aqui também por conta do meu tema também. Mas eu criei o Google Drive, tudo começa pelo Google Drive, viu, Daniel? A minha pesquisa também, onde os alunos eles têm acesso a artigos científicos, justamente voltado para essa questão da criticidade, né, da informação e tal, da ética, que nem o professor colocou, e aí eles produzem, tá certo, o vídeo animado, e a partir desse vídeo animado, primeiro eles fazem consulta no Google Drive do conteúdo, produzem um mapa mental no Canva, né? No Canva. Aí eu faço um jogo com eles no Kahoot. Não sei se você conhece o Kahoot, né? Aí eles, para eles participar, gamificar aí, né? E aí a partir disso eles produzem os vídeos animados, porque o vídeo animado eles podem usar uma outra voz, né? Da inteligência artificial, mas o conteúdo produzido com eles, né? Produzido com eles. Não aparece a imagem do aluno, ele escolhe lá um avatar e ficou muito legal. Eu usei o mito da caverna e eles fizeram uma reinterpretação do mito da caverna, fazendo um vídeo animado, né? Então meu produto foi o vídeo animado. Assim, eu fiquei muito emocionado como que eles fizeram. Eles não aparecem, aparece o conteúdo deles. Como que eu sei que foi eles produziram? Porque eles primeiro fizeram a leitura do mito da caverna, produziram o mapa mental no Canva, depois eles, a partir disso, eles fizeram um diálogo, tá certo? No Animake, né? Que é as ferramentas que eu usei.
E assim foi tremendo, foi excelente o trabalho, né? Então, assim, eu achei muito legal o que o professor Gabriel falou, viu, professor? Isso é muito bom, porque eu estava pensando dos alunos fazerem o vídeo filmando ele, né? E aí teria que ter autorização dos pais, questão da imagem dos alunos, e aí a gestão não permitiu, e aí a gente mudou para os vídeos animados e eles não aparecem. E aí foi show de bola, foi legal, tá certo? Eu queria parabenizar o Gabriel, assim, por essa dica muito valiosa, viu, Daniel? E assim, você está no rumo, gostei muito da tua fundamentação, das tuas ideias, né? E eu acho que aí é só correr para aplicar e concluir, né? Agradeço a oportunidade, muito obrigado. E é isso aí. Amanhã eu vou estar apresentando a minha aí. Não sei se vocês vão estar na sala, né? É a sala 5 também.